forma, uma perspectiva, uma outra ótica de você enxergar quando você faz, como eu fiz o básico, como eu fiz o médio. Mas quando você vai para o bacharel, você vai ter uma outra perspectiva, você vai ter acesso a novas teorias, você vai ter acesso a outras linhas de pensamento, outras linhas teológicas. A gente, como faz parte de ministério, a gente tem a nossa linha teológica, ela é muito dogmática, ela é muito voltada para a instituição, ela é muito voltada para uma visão aquela visão da instituição. E quando você vai para uma teologia sistemática, você vai ter uma visão mais ampla, você vai ter uma visão, ela vai te dar mais abrangência, né? Você vai ter outras perspectivas e vai auxiliar muito, tanto na sua vida profissional, tanto na sua vida ministerial, tanto na sua vida pessoal. Com certeza, eu melhorei muito como esposo, melhorei muito como evangelista, como pastor de igreja. Minhas ministrações melhoraram muito, tive muito acesso, muito conhecimento, isso faz muito bem. E agora nós estamos veredando também, estamos no segundo semestre de Direito, então estamos continuando ainda a estudar. E uma coisa que eu aprendi esses anos aí, o estudo é contínuo. Sempre você vai querer continuar estudando e sempre você vai se achar que você não sabe tudo, que você precisa um pouco mais. Então, vocês que estão começando, vocês que estão aí trilhando os primeiros passos, criem essa vontade, essa paixão pelos livros, pelo estudo, pelo conhecimento. É um ministério, porque a palavra do Senhor fala que erreis ou o povo pereceu por falta de conhecimento. O povo pereceu, que tinha a promessa, que tinha a chamada, mas pereceu por falta de conhecimento. E hoje nós temos ferramentas, pessoas que têm essa vontade de ensinar. Hoje, né, o professor fala a respeito do ensino à distância, que é uma realidade, mas você tem uma ferramenta na mão para você poder cada vez mais se desenvolver, quanto pessoa, se desenvolver, quanto obreiro na casa do Senhor. Todos aqui têm um chamado, têm um ministério, e é isso que Deus quer. Ele fala assim, que você vai crescendo, né? Se aperfeiçoando. Eu gosto muito de dizer isso aí nas minhas aulas. Eu contribuo para o crescimento, para o aperfeiçoamento e para o aprimoramento da obra de Deus. E vocês fazem parte dessa obra de Deus aí. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Silva. Eu vou tentar ser rápido nesse começo aqui, porque eu falo muito, tá? Então, o Roberto pode me cortando aí depois. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado, tenho escritório aqui no centro da cidade com a minha esposa. Tenho pós-graduação em algumas áreas do Direito, tenho pós-graduação em Teologia também. Aproveitei a pandemia, falaram em estudar, né, que agora a gente tem bastante oportunidade, e eu disse, vou fazer o que na pandemia? Comecei a fazer diversos cursos de teologia na pandemia, alguns gratuitos, outros pagos, enfim. Consegui me especializar, mas venho estudando teologia desde que eu me converti em 1994. Lógico, não como o Roberto, que é um exímio acadêmico, né? Já é outra história, mas a gente vem estudando na medida do possível, né? Eu venho lecionando também em escola bíblica, tal, desde 2001. Mais ou menos, acredito. Sou da Igreja Batista Central, ali de Santo André, não sei se vocês conhecem. Bom, vou segurar por aqui porque depois eu quero falar bastante. Só uma apresentação rápida. Ok. Bem, queridos, o tema do nosso evento, ele gira em torno do Pentateuco. Nós vamos conversar hoje sobre os mandamentos e as tradições da Torá. E os nossos alunos do curso de Teologia estão estudando a disciplina de Pentateuco e acredito que sairão daqui mais inspirados ainda
pelo conhecimento. Lembrando que nós vamos interagir aqui com algumas perguntas e eu vou abrir para vocês também. Vocês que quiserem perguntar, todos os convidados vão ter essa oportunidade de perguntar também. Bem, então vamos iniciar. Nós temos aqui perguntas para o professor Marcelo, perguntas para o professor Anderson. Vamos começar com o professor Marcelo. Já começa chorando. O professor Marcelo, ele vai compartilhar um pouco conosco a respeito das festas do Pentateuco. Então, a primeira seria, professor, quais eram as principais festas registradas no Antigo Testamento e o que elas significavam? Bom, quero começar dizendo o seguinte, eu tenho uma forma um pouco informal de dar aula e apresentar as questões que eu apresento. Então, talvez alguns de vocês se espantem um pouco, né? Não sou tão formal assim para falar. Quem quiser perguntar, pode perguntar, fica à vontade, né? Como o Roberto diz, e a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, mas a primeira ideia que eu quero passar a respeito dessas questões das festas judaicas é o seguinte. Nós temos no Antigo Testamento algumas festas que são realmente, porque a gente tem diversas outras festas além das que eu vou dizer aqui, mas no Antigo Testamento nós temos 3 festas muito importantes que hoje no cristianismo a gente acaba trazendo um pouco, né, para nós cristãos, mas são festas lá dos judeus. Então nós temos as festas do tabernáculo, e vou já explicar, né, o que significa, a festa das tendas, né, e tal. A Páscoa, que a gente vai falar bastante se tiver tempo, né, essa é uma das mais interessantes que eu acho. E a gente tem a festa das semanas, né, que a gente chama de Pentecoste, aí tem outros nomes aí, tá? Para os judeus, cada uma dessas festas tem um significado específico para eles, tá? Por questões óbvias que a gente vai ler um pouquinho aqui, vocês vão anotar as passagens, tá? E aí, à medida que a gente for falando, quem quiser ir anotando aí, fiquem à vontade. Mas veja, eu quero começar traçando uma ideia do seguinte. A gente tinha lá no Antigo Testamento, a gente tem a ideia de quando o povo estava no Egito, e como eu falo bastante, gente, minha voz ela falha mesmo, tá? Eu tenho que ficar bebendo água, que ela seca aqui, ela vai falhando, parece que vai, mas é a voz que falha mesmo. Mas nós temos num período, eu não vou entrar fundo na questão porque também não dá tempo. Mas nós temos o período que o povo está no Egito, foi levado cativo ao Egito. Esse povo quer sair do Egito. De alguma maneira Deus levanta alguém para tirar esse povo do Egito, e ele vai e levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Tá? E nós temos uma passagem interessante que após, lá nós sabemos que Moisés, de todas as maneiras, de todas as formas, mesmo falando, dizendo que o próprio Deus estava pedindo para que liberasse o povo para sair do Egito, mas nós sabemos que não foi uma tarefa muito fácil e alguns sinais começaram a acontecer no Egito, algumas pragas e algumas outras coisas foram acontecendo, até que veio uma praga que talvez seja a mais terrível, que é a da morte dos primogênitos. Tá? Veja, dos primogênitos, tanto dos filhos, né, quanto dos animais, enfim, de todos os primogênitos que havia ali na terra. E o que acontece? Né, nós temos a passagem interessante, Deus fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão matar lá o cordeiro, passa o sangue dele no umbral da porta, falo rápido, né, mas vão acompanhando aí, se qualquer coisa levanta a mão. Passa o sangue dele no umbral da porta, eu vou passar, o anjo vai passar, nós vamos matar o primogênito e nós vamos saltar aí, né, as casas, o que tem nos umbrais da porta, esse sangue dos primogênitos. Então nós temos essa primeira ideia da festa da Páscoa, que é a primeira que eu quero falar, e eu acho que é a mais relevante para trabalharmos com o contexto de Novo Testamento também. A primeira ideia, né, do Pesach seria essa ideia do passar, né? Passar por cima. Olha, a primeira ideia da Páscoa é o seguinte: eu sou o anjo, eu estou vindo aqui, eu preciso matar o primogênito, está nessa casa, mas tem
ter o sangue do cordeiro que foi morto especificamente para isso no umbral dessa porta. Eu passo por essa casa e sacrifico aquela próxima que não tem. Então a primeira ideia, né, do nome em si, né, nessa questão vem daí. Essa é a primeira ideia. São algumas ideias que tem. Eu tenho quantos minutos para falar? Vai só para eu. Só para eu, senão eu falo a noite inteira mesmo. Uns 7, 8 minutos, 10 minutos. Então... Você explana e a gente abre um pouco para interação. Tá, então vou segurar aqui. Então a gente tem essa primeira ideia aqui, tá? Para não ficar passando muito tempo, eu vou ler aqui algo direcionado, tá? Eu coloquei que no Antigo Testamento, né, no calendário israelita, algumas festas estão relacionadas, como a gente já falou aqui, e quem quiser anotar aí, tá? Êxodo 23, 14 ao 17, no 34, do 18 ao 23, tá? Vocês anotam, vai ser interessante dar uma lida, tá? A respeito disso. Mas veja, 34 quanto? 34? 18 ao 23. Estou olhando de longe, que de perto eu não enxergo mais. Veja só, mas nós temos uma questão interessante aí. Porque esse povo, ele consegue fugir do Egito, como a gente sabe, né? Eles conseguem fugir do Egito, depois aquela multidão que vai atrás dele morre ali no meio do caminho, mas fato é que eles têm essa saída do Egito, vão para o deserto e acontece tudo o que aconteceu naquele momento do deserto que vocês já conhecem. Tá? Eu prefiro depois que o Roberto me corte aí, mas essa é a primeira ideia. A gente tem a ideia também a respeito da festa dos tabernáculos. Quando esse povo ele sai, ele vai para o Egito, lá eles têm que fazer tendas. Na verdade, eles têm que fazer tendas e ali eles passam algum tempo nessas tendas. Eles precisam cultuar a Deus nessas tendas ali, ou seja, o Deus que tirou eles de Israel. Enfim, lá na frente vai ter um grande significado isso, mas naquele momento a ideia da festa dos tabernáculos é para relembrar essa saída do Egito e que eles naquele momento tinham que fazer as suas reverências a Deus, enfim, ali naquelas tendas que tinham ali no deserto. Isso é uma das ideias, tá? É um leque. São as ideias que eu estou escolhendo para a gente começar aqui, porque dependendo do que a gente vai conversando, vai surgindo questões aí para a gente trabalhar. E a gente tem a festa das semanas, tá? A festa das semanas é a festa do Pentecostes, tá? Que é a festa lá da colheita. A gente sabe que durante um período se plantava e aí se tinha que colher, e daí vinha dízimos dessas colheitas, tem ligação com os mandamentos, enfim. Então, num resumo rápido aqui, bem rápido mesmo, nós temos então a festa do Pentecostes, a festa do Tabernáculo e também nós temos a festa da Páscoa, que aí eu vou explanar melhor mais para frente quando a fala voltar para mim, tá bom? Muito bom. Então, resumidamente, o professor Marcelo apresenta 3 festas, né? A Hag Pesach, Hag Shavuot e Hag Sukkot. Seriam os termos hebraicos para as festas, né? Hag Pesach, Páscoa, Hag Shavuot, festa das semanas, que seria o Pentecoste, e Hag Sukkot, que seria a festa das cabanas. E aí, professor Marcelo, eu vou abrir para o pessoal. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aí você pode ser bem fazer uma síntese da sua resposta mesmo, e logo mais vamos com o Anderson. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o professor? Temos ali o pastor Ed, mais alguém? Aí fica três pessoas para perguntar. Então 2 por enquanto. Professor Marcelo, em rápidas palavras, a minha pergunta se refere justamente à festa de Pentecoste. Porque uma coisa é a festa de Pentecoste no Antigo Testamento.
E outra coisa é a utilização do termo Pentecoste ou pentecostal nas igrejas contemporâneas, né? Até onde o professor acha que é adequado ou por que dessa utilização do termo igreja pentecostal quando o Pentecoste se remete a uma festa da Torá? O que acontece é assim, eu queria malhar muitos crentes hoje aqui, apesar de ser também, tá? Mas que eu gostaria de malhar muito. Mas veja, talvez, né, para ser assim, para não malhar a gente mesmo, talvez essa ideia do Pentecostes é porque na data mesmo, onde estavam reunidos ali, no dia da festa de Pentecostes, tinha uma data em específico que o pessoal saía, né? Os judeus, eles vinham de todas as regiões que eles estavam espalhados, eles vinham de todas as regiões, eles tinham que ir até o templo adorar naquela data ali, enfim. E naquela data em específico teve a descida do Espírito Santo, naquele lugar onde o pessoal estava reunido. E aí vocês conhecem a passagem, né? Que houve a pregação de Pedro e muitos se converteram, aquela questão toda. Então, nós hoje adaptamos a ideia do seguinte, espera aí, no dia de Pentecostes, já dizia o cantor lá, de fogo a casa encheu, foi Deus que mandou o vento e o vento obedeceu. Veja, eu estou brincando assim, mas a ideia hoje é assim, eu me aproprio do termo do dia de Pentecostes, porque eu digo que foi o dia da descida do Espírito Santo, e aí eu começo a trabalhar na minha igreja agora o dia de Pentecostes, ou a festa do Pentecostes, trazendo alusão a essa questão da descida do Espírito Santo naquela época. Então eu faço hoje um trabalho voltado, eu digo as igrejas fazem um trabalho voltado para a descida do Espírito Santo, ou batismo com fogo, sabe-se lá como que eles queiram chamar, né, com alusão a essa figura da descida do Espírito Santo lá. Mas para os judeus tem uma ideia totalmente diferente. Porque, veja, a gente não pode esquecer o seguinte, os judeus, quando eles se convertem ao cristianismo, não sei se o termo é esse, se converter ao cristianismo, mas os judeus, quando ele passa a crer que Jesus é o Salvador, né, e não são todos que creem nisso, mas quando eles passam a crer, eles deixam de ser judeus? Não, né? Continua. As tradições judaicas são abandonadas quando eles, Cristo é o meu Salvador. São abandonados? Não. Por regras, vamos dizer assim, eles nasceram ali, eles são judeus, eles têm uma mente diferenciada agora, eles acreditam que a salvação vem por Cristo, mas eles continuam com as tradições deles, e existe um significado para eles, que depois eu vou falar do signo, significância e significado. Existe um significado, esse signo em si, que é o dia, né, da festa do Pentecostes. Nós cristãos transformamos isso e ainda queremos a aprovação, né, dizendo, não, eu só estou judaizando o meu cristianismo. É uma outra coisa isso daí, tá? Judaizar, nós vamos ver já numa outra questão da Páscoa. Mas vou cortar por aqui, senão eu vou... Ok, então, Pastor Ed. Professor Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Quanto tempo, meu amigo? Muito tempo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, você disse que existem 3 festas? Não, só falando só de 3. Mas tem mais. Tem mais. Quais são as outras? Aí tem Hanukkah, tem um monte de coisa. Festa até não querer mais. Não, mas assim, para hoje a gente vai falar dessas três. A gente Eu só tem acredito uma... que essas 3 são as principais. São as principais, senão a gente vai passar, mas é assim, só para a gente. Eu acredito que essas 3, eu preferi trazer essas 3, porque dentro do cristianismo, isso são as principais, e nós cristãos, nós trabalhamos muito com essas ideias. Muito com essas ideias, e às vezes deturpando a ideia do que seria realmente lá para os judeus. Veja, eu faço, há um ano eu faço um curso com um judeu, um curso de hebraico, no Instituto Bíblico de Israel. E a gente discute algumas questões a cada 15 dias, que são seminários abertos para todo mundo que quer participar. E tem algumas coisas que a gente conversa com eles e fala, isso para a gente é uma abominação que vocês fazem.
é como se estivesse desonrando a gente. Então, assim, por exemplo, tentar traduzir o tetragrama é uma desonra para os camaradas. E outras coisas que a gente faz com aquilo que é a tradição dos camaradas. Converteu ao cristianismo, mas ainda é a tradição dele. Mas tem outras, que é só para conter hoje aqui. Tudo bem. Encosta a porta para nós, pastor Hélio. Acho que tem as crianças lá assistindo alguma coisa da faixa etária delas, né? Queridos, então, obrigado. Sim. Boa noite, eu me chamo Rainer. Estou aqui para aprender, tá? Pelo amor de Deus. Também. Eu já percebi que eu acho que eu sou o mais leigo de todos, mas amém. Assim, eu fiquei com a dúvida sobre a festa do Pentecoste, né? Nós estamos no Pentateuco, né? Os 5 primeiros de Moisés. Né? Sim. E o dia de Pentecoste aconteceu depois da morte do Senhor Jesus, lá em Atos 2, né? A descida. Por que? Estou para aprender, pelo amor de Deus. Por que essa festa já era comemorada antes? Se a descida aconteceu lá. Não, então, eu vou falar um pouquinho mais para frente quando for entrar mesmo no cristianismo, mas só para a gente ter uma ideia, como é uma tradição judaica, é uma tradição que eles fazem até hoje, ano a ano, vão fazendo, e aconteceu por um acaso, não existe acaso, mas tudo bem, de lá na frente, depois da morte, ressurreição e tudo, num dia daqueles onde estavam todos reunidos que passavam ali para ir para o templo por conta da festa, de vir a descida do Espírito Santo ali. Mas é uma tradição, então ele vem anos a anos, e lá na frente aconteceu. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente ainda, que vai ficar melhor, foi só uma introdução. Então, Joelma agora e a gente finaliza essa para irmos para o Anderson. É por isso que está escrito no dia de Pentecostes, porque já estava acontecendo a festa de Pentecostes, né? Eles estavam comemorando a festa de Pentecostes. Sim. Não é o Pentecostes, então não é o ato da descida do Espírito Santo. Não. Aconteceu no dia de Pentecostes, porque estava acontecendo uma Pentecostes, festa, né? Eles estavam comemorando essa festa de Pentecostes. Que era Começou lá no das Antigo colheitas, Testamento. né? Porque eles produziam, enfim, aí tinha o tempo da colheita e eles comemoravam por conta dessa É que a colheita. gente fala sempre que o Pentecostes é aquele ato da descida do Espírito Santo e todo mundo fala em línguas, né? Então agora me esclareceu. Percebam, queridos, como é importante, porque às vezes a pessoa alguém pergunta, né? Você congrega em qual igreja? Eu congrego na igreja pentecostal tal. Só que o termo pentecostal ele arremete à festa de Pentecostes, que é do judaísmo, né? Então precisa compreender para saber distinguir o que é o pentecostalismo de uma igreja no cristianismo e o que seria a festa de Pentecostes do judaísmo. Mas logo mais o professor retorna. Posso falar um pouquinho, professor? A questão dos judeus, irmãos, ele tem uma questão que é passada, a questão traditiva, de pai para filho, uma questão que de pai para filho ensina, e tem também uma parte oral, que os pais vão ensinando. Tem uma parte oral que ele vai aprendendo, recitando salmos de degraus. O que eles faziam quando eles iam para as festas? Pessa, quando ele ia para Sucote, quando ele ia para Shavuot, eles iam. E por que você tem lá os 14 salmos de degraus que vocês verão? Salmo de romagem, salmo de romaria, salmo de degraus. Por que eles vão? A Bíblia não está escrito cela. Por que ele para meditar naquele momento? Questão que traditiva, questão oral. Você vai aprendendo por causa da repetição. Essas festas tinham que ser passadas para as outras gerações. Ainda como não tinha ainda a Torá, ainda não tinha, como é que você vai ensinar esse jovem que ainda não tinha os escritos, era restrito a manuscritos, pergaminho e papiro, na forma oral, traditiva. Então essas festas ela tinha essa conotação. Aí você vai ter Hag Pesach, você vai ter também a festa de Yom Kippur, Hag Purim. Então essas outras festas que tinham aí, que também têm as suas relevâncias, mas imagina que você precisa ensinar algo e você precisa fazer como?
Pela repetição. Então é aí que essas tanto a parte oral quanto a parte traditiva, que a gente estudava bastante, o professor ensinando, a parte de tradição que precisa ser passado, é o que você ensina o seu filho, a Bíblia não fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que lá na frente, o que? Aquilo entrou nele, e assim ele vai reproduzindo, ele vai continuando. Então o hebraico ele tem muito isso daí. Aí, por isso que fala, né, tanto o que aconteceu lá no Pentecostes, o porquê daquela festa. Mas se você for ver, independente, a festa continua e a tradição, né? A gente tem os judeus que acreditam em Jesus, que são os messiânicos, os judeus messiânicos, mas eles continuam sendo judeus, guardando o Sucote, guardando o Pessa, guardando o Yom Kippur, guardando o Hapurim e assim por diante. Ok, muito bom. E ainda eles trabalham muito a questão de cantar, né? Cantar, recitar, recitar, porque aí saúde, você acaba né? guardando. Né? Isso aí. Muito bom. Então nós já abrimos a questão das festas, né? Foi trabalhado as 3 principais e outras festas e algumas curiosidades, como a questão do Pentecoste, que era uma festa judaica, e a relação com o pentecostalismo como um movimento eclesiástico, como questão de igreja. Muito bom. Agora vamos para o professor Anderson conversar com a gente, depois o professor Marcelo pode inteirar e vamos abrir para todos. Vamos lá. Como os judeus do Antigo Testamento lidavam com a prática da obediência dos 10 mandamentos? 10 mandamentos, conhecido de todo mundo, a gente chama em hebraico as Aseret Hadevarim, as 10 palavras, né? Os 10 pronunciamentos do Eterno. Então, quando você fala das Aseret Hadevarim, que ela vem fazer, ela vem ser um resumo de 613 leis. Então, nós vamos ter lá a Torá, os 5 primeiros livros. Todo mundo conhece os 5 primeiros livros? O Gênesis, o Êxodo, aí você vai ter o Levíticos, Números, e você vai ter o Deuteronômio. Bereshit, você vai ter o Shemot, você vai ter o Vaikra, Números, Bamidebar, e você vai ter o Devarim, Deuteronômio. Dentro desses 5 livros que vem mostrando Moshe, né, no primeiro momento, escrevendo ele, tem contido essas 613 leis, as 613, 248 dessas leis, se você for observar na Torá, ela vem dizendo aquilo que você pode fazer. E 345 das leis que você vê lá, é falando não faça, não mata, não adultera, não roube, não pegue. Então você vai ter nas Aseret Hadevarim, ou os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos do Eterno, os 5 primeiros pronunciamentos que diz respeito à relação do homem com Hashem, a relação de como o homem deve se relacionar com Hashem, né? Quando o pastor aqui disse a questão de que algumas coisas os judeus eles ficam constrangidos com a gente, primeiro a forma de falar, de a gente chamar o Hashem por Deus, e a gente estudando a gente vai ver que ele vem, esse nome já vem do grego, que vai fazer uma alusão a Theos, a Zeus, que já era. Então você pode ver que os próprios mandamentos falam para não colocar o nome do Hashem em vão. Então aí a gente pega, aí a gente coloca Senhor, né? Aí o Senhor, aí o Hashem ele fala um nome que era o Yud Rei Vav Rei, o impronunciável. Então para o judeu, para pronunciar o Adonai, para pronunciar o nome do Eterno, então aí você vai vendo que ele vai, agora os judeus, o Eterno, Hashem vai pegar, vocês conhecem a história, lá no Sinai, Moshe sobe, quantos dias que Moshe fica no Sinai esperando que Hashem entregue a palavra para ele? 40 dias. 40 dias. 40 dias então você vai ver o povo que vai começar a fazer a primeira festa quando sai do Egito, aquele povo que vai aprender no Pessah,
e agora vai aprender a conhecer o Hashem no andar com ele. O Hashem abre o mar, o Hashem vai alimentar, Hashem vai ser a coluna que vai, o sol incausticante vai ser a coluna que vai refrigerar o povo dele que saiu. Hashem vai ser aquele que vai guiar com coluna de noite pelo caminho. O Hashem não vai deixar que as alparcas se acabem. Hashem não vai deixar que a roupa se acabe. Hashem não vai deixar que se pereça. O Hashem vai fornecer o pão. O Hashem vai fornecer o alimento. O Hashem vai fornecer a comida. O Hashem vai fornecer a roupa. O Hashem vai fornecer a água. O Hashem vai fornecer até para onde eles deveriam ir. E agora está chegando o momento que esse povo precisa ter os seus estatutos. Hashem agora, né, nem só de pão viverá o homem, né, o Shemot, capítulo de número 20, que vem mostrando os mandamentos, as Hadevarins, que vai ser entregue para o homem agora. Moshe agora vai passar, Moshe Rabbeinu vai passar 40 dias no Sinai, esperando que o Eterno venha se fazer presente. O Eterno vai presentear então o homem, né? Quando você vê quando um homem, Jesus está no sermão da montanha, e ele pergunta, fala, Senhor, é tarde, esse povo precisa sair, porque a hora já é vasta, esse povo precisa comer. O que vocês têm para alimentar esse povo? Não tem nada, Senhor. Ainda que nós tivéssemos 200 dinheiro, não tinha condições. E o que Jesus falava? Mas tem um jovem ali que tem quantos pães? Sim. Que diz que vai fazer alusão aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. E os 2 peixinhos, o que vocês acham que são? As Aseret Hadevarins, os mandamentos, os 5 primeiros mandamentos, né? Que vai colocar aqui, primeiro, a relação de Hashem com o homem com relação ao seu Deus, e os outros 5 mandamentos, que é uma relação entre, considere o seu irmão, homem, né? O primeiro mandamento é ama o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, como é que é? Ama quem? O teu próximo. Então a Torá, então as Aseret, Hadevarins, o que ele vai entregar para nós, que é algo que está ali resumido para mostrar as 613 leis que estão lá. Essas 613 leis são muito mais amplas, que vai abranger, que vai fazer com que o homem tenha a conduta moral. Então, ao longo da nossa aula aqui, nós vamos ver a conduta moral, como que olha o presente que o Eterno vai dar para nós. Nem só de bom viverá o homem. Então, os 5 pães, quando você estiver, pastor Ed, quando estiver pregando lá, o que é os 5 pãezinhos? São os 5 primeiros livros, a Torá, que vai ser entregue ali, que vai entregar, começando, ela vai ensinar desde a criação, ela vai ensinar o rito levítico, vai ensinar a forma de adorar, o número vai mostrar um censo, o Deuteronômio vai mostrar as leis, vai mostrar como que esse povo vai se relacionando e aprendendo a entender quem é esse Deus que agora está se revelando para eles. Então, os 10 mandamentos nós vamos trabalhar mais um pouquinho, depois vamos ver se dá tempo de trabalhar um por um, mas o primeiro momento é essa conotação dos 10 mandamentos, os 5 primeiros, que diz respeito a uma relação entre Hashem e a criação, o homem, e os outros 5 que diz com relação a eu e você. Considere o seu irmão superior a você. É essa a ideia que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, professor. Ok. Perguntas, meus queridos? Por favor, pelo amor de Deus. Fala, professor. Fala, Ed. Fala. Não. Fala. Né? Ficou bem explanado? Foi tão bem feliz, só até usou antipologia aí. Na hora que ele até pregou, né? Quase fala mistério. O pastor Beto ali quase que ele... Sou do manto, quase que eu address comigo. Eu estava do lado dele aqui, eu recebi. Eu já ia baixar já. Então,
Quase que eu macho. O Pentecoste. Então é muito importante isso daí, assim, é bom vocês, por isso que eu falo. Uma pergunta aqui. Faça a pergunta. Cara, você falou que a Torá, ela tem 613 leis. 613 leis. Que foi resumido em 10. A gente não chama nem mandamento, né? A tradução, depois o pastor vai entrar um pouquinho mais aí, a tradução falando mandamento, mas quando a gente fala Seret Hadevarim, os 10 pronunciamentos do Eterno. Os 10 pronunciamentos. E aí, a gente tem no hebraico, a gente tem um chamado Gemátria, né? A Gemátria. Depois eu vou falar do primeiro mandamento lá. E aí nós vamos achar um número aí, 153. Alguém já ouviu falar esse número no Novo Testamento? Na tal de pesca maravilhosa? Alguém já viu? 153 peixes. 153 grandes peixes. O primeiro mandamento, quando nós pegamos e fazemos a gemátria, tiramos o número, né? Porque vocês sabem que o hebraico, a letra também é número, então você vai chegar no número 153.